dia, galera do 8º ano, tudo bem? Dando continuidade aí aos nossos estudos do 4º bimestre agora, iniciamos aí a análise do continente africano, né, do qual esse primeiro momento a gente vai trabalhar os aspectos geográficos, né, a parte da geografia física do continente africano, e nos próximos encontros nós vamos desenvolvendo, né, os estudos a respeito da economia, da sociedade, etc. Ok? Então vamos lá, galera. Bom, trata-se de um continente grande, né, tem território, também em população, tá, do qual infelizmente se encontra o maior número de países, né, subdesenvolvidos, e muitos deles, né, principalmente na África subsaariana, vivem uma situação bastante difícil, né, no que toca a indicadores sociais, etc. Então a gente vai, obviamente, perceber, né, nas nossas aulas essa realidade. Ele coloca para a gente aqui algumas indagações, né, o que seria o continente africano, de que maneira que ela é retratada, né, pela mídia, pelos jornais, pela imprensa, etc. Como a África é representada, né, que visões do continente africano, né, são contempladas pelo ensino escolar, né, de que maneira que a gente estuda sobre a África. Lembrando, galera, que o Brasil tem uma relação muito grande com o continente africano, principalmente pelo fato, né, de no passado ocorrer não só para o Brasil, mas para muitos países da América, o tráfico de escravos, né, da costa africana. Então nós temos uma quantidade muito grande de afrodescendentes e toda a cultura, né, toda a influência cultural que esse povo, né, soma à cultura brasileira. Aqui a gente tem um mapinha do continente africano, né, um mapa político, né, com a atual divisão em territórios de países independentes, né, do continente africano. Ao todo são 54 países, pessoal. Então, se tratando do continente africano, né, e pelo seu tamanho também, e por suas diferenças culturais, né, não se trata de um continente homogêneo, é um continente bastante heterogêneo, não só etnicamente como culturalmente. Tá? A gente tem aí algumas formas de divisão do continente africano que a gente vai ver agora. A principal delas é essa aqui, né, que retrata a chamada África do Norte e a África subsaariana, tá? Ou seja, o deserto do Saara, né, que é o maior do mundo, que se concentra ali no interior do continente africano, meio que divide essas duas Áfricas, né? Por que a África do Norte? Por se tratar da região ao qual se concentra boa parte das populações de origem árabe, tá? Então é também chamada de África Branca. E por que a África subsaariana? Porque se encontra, né, abaixo, ao sul do continente africano, abaixo do deserto do Saara, do qual você tem diversos países, né, que é também chamada de África Negra, né, com populações majoritariamente negras e as diversas etnias que ali se encontram. Aqui um mapa da África, né, um pouco mais abrangente. No entanto, a atual divisão da África é essa, né, que divide a África em 5 regiões. Tá? Então você tem a África setentrional, né, que fica ali mais próximo do Mediterrâneo, a África Oriental, tá, em laranja, a África Ocidental, em vermelho, a África Central, né, essa parte em verde mais claro, e a África Austral, que é mais ao sul, tá, em verde escuro. Então seriam aí as 5 áreas que mais comumente se divide a África hoje. Ele traz para a gente algumas características, né, da partilha da África, que toca a colonização do continente africano no século XIX, século XX. Né, vários países europeus dominaram o continente e mantiveram o controle militar, né, dessa região. O conteúdo que vocês estudam em história em imperialismo e neocolonialismo. Aqui um pouquinho dessa representação, né, da dominação europeia do continente africano. E o processo de descolonização que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial,
né, inclusive sob a influência, né, da Guerra Fria, da ONU, né, que tinha surgido depois da Segunda Guerra, e obviamente os países africanos começaram a busca pela sua independência. Algumas características dessa descolonização: em alguns casos ela ocorre de forma pacífica, em outras regiões ocorreram guerras, né, pela independência, e o caso específico aí da África do Sul, do qual a gente vai ter uma aula, né, somente para falar a respeito da África do Sul e o fenômeno do apartheid, tá, mais adiante, agora no quarto bimestre. Todo mundo sabe, né, que a África é um continente muito cobiçado, principalmente por seu aspecto natural, né, em especial os recursos minerais. Tá? Hoje, então, antes os países europeus e hoje a China, né, desenvolve ações para explorar esses recursos, inclusive. Tá? Então o continente africano é inclusive muito o motivo, né, da sua miséria, né, da sua pobreza, também a disputa, né, de vários países pelo acesso a essas riquezas naturais do continente. Aqui é um mapa físico do continente africano. A gente verifica aí algumas áreas de altitude, né, mais ao sul do continente, né, planaltos e cadeias de montanhas ali, como a cadeia do Atlas, lá ao norte, o maciço etíope, que na parte mais próxima ao Oceano Índico, etc. A gente tem alguns pontos culminantes aí do continente africano, tá? O K2, por exemplo, etc. Como aqui o mapa mostra pra gente, né? Um mapa de relevo, né? A cadeia do Atlas lá em cima, próximo ao Atlântico, Planalto da Etiópia, Planalto dos Grandes Lagos e o Drakensberg, que fica na África do Sul. Há uma grande diversidade climática também, já que se trata de um continente que ele vai se alongando de norte a sul. Então você tem, né, áreas muito quentes e áreas mais subtropicais, né, mais ao sul do continente. Tá? Então você tem ali a ocorrência do clima equatorial, do clima tropical seco, tropical úmido, clima desértico, principalmente devido ao maior deserto do mundo, né, o deserto do Saara, e o clima do Mediterrâneo, que fica ali ao norte do continente. Aqui o mapa de hidrografia, né, o rio Nilo, né, um dos maiores do mundo, rio Níger, o rio Congo, né, seriam os principais, além dos lagos Vitória, Tangânica e Niassa, né, as principais áreas aí de acesso à água. Aqui o mapinha de recursos minerais, como a gente comentou, né, muito importante e que resulta na cobiça, né, do mundo pelo acesso a essas riquezas do continente africano. Complementando aí essas áreas de maior importância, inclusive extração petrolífera, né, que é muito desenvolvida no continente. Aqui mais um mapinha que demonstra essa riqueza mineral do continente africano. Aqui as áreas onde se tem hoje maior desenvolvimento econômico, né, muito também ligado à extração de minérios e petróleo. Destaque aí para a Nigéria e África do Sul. Aqui um gráfico de população, né, de concentração populacional. Óbvio que aquela parte mais ao norte ali, que você vê um grande vazio demográfico, trata-se do deserto do Saara, tá? E as áreas mais populosas aí, mais próximas ao litoral. Aqui características, né, do continente, que acabam, né, o levando a um país, a um continente de elevado subdesenvolvimento econômico e social. O qual a gente consegue perceber aqui. O IDH muito baixo de alguns países, né, os piores do mundo, inclusive.
destaque aí de Serra Leoa, que é o pior IDH do mundo. Aqui algumas dessas motivações. Galerinha, a gente vai ter uma aula ao vivo, né, na quarta-feira, para poder comentarmos mais sobre o continente africano, e espero aí ter ajudado, e a gente também levanta dúvidas nessa aula ao vivo, ok? Um grande abraço a todos, até lá.